Capítulo 3 de Mateus, versículo 1 ao versículo 8, assim nos diz: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cinta, ou na cintura, desculpa. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Aí vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor de Jordão. 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse a eles: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Amém? Deem fruto que mostre o arrependimento. Glória a Deus. Amém. Amém, querido? Podemos sentar. Eu queria que, se você pudesse me doar algo esta noite, eu queria que você me doasse a sua atenção. Amém. Eu queria que você prestasse atenção, porque se você ainda não notou, nós estamos no processo de libertação. Só que libertação não é expulsão de demônios. A libertação verdadeira é a consciência do seu erro. É a consciência em que você precisa mudar. Aí é a libertação. Pois o demônio só domina quando então você ainda não tem domínio sobre aquilo que está de errado. Quando você descobre o erro e coloca uma determinação de mudança, de arrependimento na sua vida, meu amigo, o demônio não tem mais como dominar você. Amém? Diga você: nem o desejo fora da sua carne conseguirá desviar você, se você tem no seu profundo um desejo de luta e de estar próximo de Deus. Amém? Perceba que você vai ter, no decorrer da história humana, principalmente quando o período é denominado como modernidade, a vinda da indústria, equipamentos eletrônicos, você vai ver que muitas pessoas, muitos homens tiveram liberdade de expressar no período moderno, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Criaram então muitas filosofias, criaram então e implantaram novos conceitos sociais e religiosos nesse período. Muitos. Nós que estamos vivendo o pós-modernismo, a pós-modernidade, nós herdamos da modernidade esses conceitos filosóficos, sociais e religiosos. Nisso, queridos, houve um acréscimo, um distanciamento do princípio da pregação verdadeira do Evangelho. A criação filosófica, conceitos sociais e religiosos desvirtuaram o conceito central da pregação da Bíblia. Hoje muitos não percebem, mas houve um distanciamento. Você quer perceber? Então observe agora as pregações na televisão. Observe, seja crítico uma vez e observe aquilo que está sendo pregado. Você vai ver que há um distanciamento entre a pregação verdadeira da Bíblia do que aquilo que está sendo vinculado na televisão, na internet, nos livros, queridos. A literatura está cheia de pensamentos filosóficos, conceitos distorcidos do verdadeiro Evangelho de Cristo. Igreja hoje implantada, sendo criada dentro de doutrinas humanas, contrai até dentro desse princípio verdadeiro de pregação. Em algumas dessas igrejas,
Porque empatizados, percebam, você vai ter essa televisão em casa, hoje ninguém mais proíbe. Igrejas do passado, que proibia a televisão, hoje não proíbe mais. Você tem acesso. Mas observe com um olhar crítico, dentro daquilo que você tem lido e estudado, dentro daquilo que você tem vivido no Evangelho. Você vai ver que para alguns a ênfase são as bênçãos que Deus dá. Queridos, a distorção é tão grande que você vai perceber que o nome de Jesus não está no meio. Ele fala que a igreja tal orou, fez a campanha X, Y, Z, e ele então ganhou a bênção, o seu carro multiplicou, a sua casa multiplicou, mas não aparece o nome de Jesus. Não aparece. Não aparece. Aí quando você lê as cartas paulinas, você vê que Paulo, ele nunca direciona para si, ele sempre vai direcionar para Cristo. Sempre. Sempre. Vai levar tudo para Cristo. Quando você percebe no livro de Atos, nós estudamos isso. Pedro já começa a pregar no dia do Pentecoste, e a sua mensagem ela é cristocêntrica. O que é isso? É Cristo, Jesus Cristo no centro da mensagem. E a mensagem foi tão impactante, que os homens não precisaram nem de apelo. Eles mesmos, reconhecendo, perguntaram a Pedro: o que nós precisamos para nos salvar? O que nós precisamos? O que nós precisamos? Outros queridos fazem do culto agora um culto antropocêntrico. Mudou agora. Antropo, inglês, do grego, significa homem. Cêntrico. O homem está no centro. A adoração, o culto agora que nós aprendemos, né, pastor? Desde a escola bíblica, que o culto é direcionado para Deus. Tudo que nós fizemos aqui é direcionado para Deus. E agora, se você perceber, o culto está sendo direcionado ao homem. Queridos, ao homem. E se agora o irmãozinho e a irmãzinha estão no culto e ele não é agradado, ele parte para outra igreja. Simplesmente porque o culto não agradou. Porque a mensagem foi muito dura. E ele parte para outra igreja. Porque na outra igreja as coisas são mais suaves. Na outra igreja o negócio é mais para mim, para o homem. Utilizando muitas das vezes, queridos, até a psicologia. Trazendo mensagem de autoajuda, querido. Você consegue. Se esforce. Você consegue. Você tem dentro de você algo que você vai conseguir o que você quer. Veja, não aponta para Deus. Ele aponta para o homem. E ao contrário, meus queridos. A nossa ajuda, ela tem que vir do alto. É dele. É de Jesus. É do Pai. Dele vem todas as ajudas necessárias para que possamos vencer esse mundo. A primeira ele já colocou lá na cruz do Calvário. Se lembra que recordam? A maior vitória, querido. A maior vitória no mundo espiritual foi Jesus crucificado. E aqui está o resultado do trabalho árduo de Jesus. Posso contar quantos são e quantos estão agora no reino de Deus. Porque lá no passado, o trabalho árduo do Senhor resultou no presente a sua vida e a minha vida. E tudo que eu preciso está no alto, não está dentro de mim. Então, culto, meus irmãos, sempre será para Deus. Amém. Sempre será para Deus. Por isso, em que muitos batistas não aceitam manifestações demoníacas no culto, porque a manifestação atrapalha a direção. E eu pesquisei, pastor, há 6 pastores da nossa denominação, todos eles foram unânimes. Pega o camarada e leva para uma salinha, não deixa atrapalhar. Todos, que a maioria que a gente conhece, unânimes. Porque o culto, a direção, queridos, é para Deus, não é para o homem. Se você está aqui magoado, não tem problema, porque a palavra faz isso. Ela vem e mexe com o nosso interior. Se você aprendeu algo e no decorrer da sua vida cristã aprendeu algo errado,
nós vamos quebrar em nome de Jesus. Porque nós não queremos que você ande no erro. Nós queremos que você ande no caminho correto, com bases firmes, para que você lá na frente possa ensinar outros. E não ensinar errado, mas ensinar o certo. Porque ensinar o errado tem muitos por aí. E o que a gente pode fazer é orar a Deus e esperar então o dia de juízo, em que o Senhor dirá: vocês que expulsaram o meu nome, fizeram milagres no meu nome, eu não conheço vocês. Nesse dia então perceberemos e teremos certeza quem estava no caminho correto e quem não estava. Queridos, a ênfase, e aqui eu queria trazer como tema para você, dentro dessa ênfase, que nós vamos trabalhar 3 situações: um princípio e uma necessidade. 3 situações, um princípio e uma necessidade. O primeiro princípio está na vida de João Batista, que nós acabamos de ler. Percebam a ênfase da sua pregação. Primeiro, que ele já tinha se afastado de tudo aquilo que era decorrente da riqueza humana. As suas vestes caracterizavam a sua negação em se envolver com as coisas desse mundo já na riqueza. Peles de camelo. Pelos, né? Peles. Desculpa. Só vou pegar certinho aqui para não falar besteira. Pelos. A sua veste era de pelos de camelo. E usava um cinto na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Veja, você conseguiria isso? Você conseguiria? Se afastar agora do que você tem, do que você possui, para um lugar deserto, e lá então viver, buscar a direção de Deus. E veja que João Batista tinha um direcionamento de Deus tão forte, que ele não buscava as pessoas para pregar. As pessoas vinham até ele. Olha só que maravilha, pastor. Quando a nossa igreja chegar nesse ponto em que as pessoas virem a glória de Deus aqui presente e entrarem com desejo ardente de ouvir a mensagem de Deus. Aquele povo, aqueles judeus, eles saíam das suas cidades, saíam das suas casas, iam ao deserto, onde aquele homem tinha negado tudo, para ouvir uma mensagem. Que mensagem é essa? Quem sabe João Batista pregou os 10 caminhos que te levem à prosperidade. Ou quem sabe ele criou então a prosperidade, a campanha para que você fique cada vez mais rico nessa terra. Talvez seja isso. Talvez então ele desenvolveu o seguinte: vem aqui que eu vou pregar para você e você hoje vai sair sem enfermidade. Você hoje vai sair curado fisicamente, porque espiritualmente não precisa mais se preocupar. O que importa é o físico. Talvez ele pregou sobre isso. Foi isso que nós lemos? Foi isso que está registrado? Há um choque dentro de uma filosofia, dentro de um pensar na nossa atualidade, porque nós herdamos de muitos conceitos e que hoje tem nos atrapalhado. A pregação de João Batista está explícita, está específica, está com ênfase. Versículo 2, ele dizia então, aquele povo que chegava a ele: arrependam-se. Arrependam-se? Do quê? Queridos, ele estava falando com o povo de Deus. Ele não estava falando com gentios que não conheciam Deus. Ele estava falando com pessoas em que os homens, com 5 anos de idade, já estavam separados na sinagoga estudando. 5 anos de idade. Estudando. E o que eles estudavam? Bíblia. Eles conheciam os heróis da fé. Conhecia o que Moisés fez lá com o mar, em que o povo ficou com medo. E Deus disse: o que esse povo está fazendo? Diga a eles que continuem marchando. Pois a revelação de Deus, a máxima revelação de Deus, estava ali. Até então a revelação do Egito combatia os deuses do Egito. Cada praga correspondia a um deus do Egito.
E para determinar e mostrar que Deus era mais poderoso, a cada praga, Deus fazia com que o coração de Faraó endurecia. Porque enquanto eles pensavam que o Deus deles era maior, Deus quebrava isso com Moisés. E Deus endurecia o coração de Faraó. Vinha outra praga, correspondendo ao Deus. E Deus botava Moisés e dizia: vai lá e faz isso. E Moisés ia lá e fazia. Matava a adoração daquele povo. Quando chega agora no Mar Vermelho, ao ápice, porque Deus queria tratar só com o povo agora. Não queria mais tratar com uma idolatria egípcia. Queria tratar com o povo. Mostrar quem ele era. O braço forte daquela nação estava em Deus, em uma promessa. E essa promessa caiu lá em Abraão: de ti farei uma grande nação. Você acha que é pouco? Estudiosos dizem que são 3 milhões de pessoas que estão à frente do mar e não sabiam o que fazer. As perninhas começaram a tremer. O desespero tomou conta, porque Faraó vinha atrás para matá-los. E Deus disse: marche, não pare, marche. Esse povo conhecia Deus. É com esse povo e com essa tradição que João está trabalhando. Arrepender-se de quê? Queridos, 400 anos Deus não falou mais ao povo. 400 anos antes, Deus usou ainda Malaquias para mostrar que o povo estava andando errado. E o povo tinha a cara de pau de dizer: Senhor, em que estamos roubando, Senhor? O que estamos fazendo, Senhor? E o Senhor entra dizendo: eu não me agrado do holocausto. Eu não me agrado que você mate animal. Eu não me agrado que você traga 10 bois para cá para sacrificar a mim. Eu não me agrado disso. Mas me agrada quando o coração é obediente. O coração é obediente. Você quer se arrepender? Obedeça ao Senhor. Ele vai lhe mostrar o que precisa ser retirado de você. O que precisa ser mudado. Obediência. Obediência. João agora está à frente do povo. E por 400 anos, o povo se desviou novamente de Deus. O povo não sabia mais adorar. Não sabia mais. Arrepender era deixar toda a tradição que eles tinham aprendido, queridos. Quanta tradição nós temos. Quantas coisas arregadas ao nosso coração nós devemos deixar. João está dizendo: vocês têm que se arrepender daquilo que vocês estão fazendo. Você tem que se arrepender daquilo que você aprendeu, porque aquilo que você aprendeu está errado. E percebam, há uma segunda classe de pessoa nesse texto: fariseus e saduceus, homens envolvidos com a Bíblia, homens responsáveis para ensinar o povo, para pregar ao povo. E agora João disse: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são os donos da lei? Vocês conhecem a Bíblia? O que vocês estão fazendo aqui? E aí ele vai dar a característica daquele povo, daqueles líderes, dizendo: vocês são raça de víboras. E víbora, você sabe o que é? É uma cobrinha muito feia. Que se você deixar ela morder você, já deu. Morre na hora. O veneno é muito potente. E João vai muito mais profundo aos líderes, dizendo: agora, vocês querem se batizar, vocês querem se arrepender do que vocês estão fazendo, porém, não fique só nisso. Mostre agora, através de frutos. Segundo, queridos, primeiro, obediência. Segundo, você tem que mostrar mudança. Queridos, tem pessoas que nós ministramos que você pensa que a pessoa é convertida, e não é. A pessoa vem e se ajoelha, a pessoa vem e chora, a pessoa vem aos cultos, mas ela tem dentro de si, na realidade, um remorso e não arrependimento. Mas pastor, qual é a diferença? Vou explicar já. Quando você tem um remorso, você tem um entendimento que você errou em algum lugar. Ok? Você então entendeu que você errou e você chora, e você se ajoelha, e você pede para Deus para haver mudança, mas não há mudança, porque houve só um remorso. E a pessoa pensa que se converteu, e não se converteu. Pois a conversão verdadeira, querido, está quando você se arrepende, e o arrependimento é muito parecido
está aqui em João. Ele diz: vocês são raça de víboras, e agora você tem que mostrar então frutos do arrependimento de vocês. E frutos, meu querido, é quando você muda aquilo que está errado na sua vida. Aí sim você demonstra ser um crente. Porque a conversão, a mudança de sentido é isso. É quando você estava andando em direção ao inferno e até pulando e gostando, porque era isso que a tua carne quer. É isso que a tua carne te empurra aí para o inferno. Quando então Deus toca no teu ser, Ele traz uma mensagem, e essa mensagem traz algo dentro de você, e você se arrepende. Então você toma uma atitude, e a primeira atitude é você mudar de direção. E a direção agora não é fácil, porque ela é olhando para Deus. E cada vez que você olha para Deus, e você vai olhando para Deus, e você vai olhando para você, e você olha para Deus com a sua santidade, você olha para Deus com a sua pureza, e você olha para você, e você está sujo, e você está sujo, e está imundo. Querido, você tem que se arrepender. Porque só com arrependimento você vai ter coragem, você vai ter motivação para tirar toda a imundícia com a ajuda do Espírito Santo. Porque às vezes não é fácil. Às vezes, querido, não é fácil. Diz para um drogado sair da droga: não é fácil. Ele até se converte, mas a luta continua. Ele tem que tirar aquilo de dentro de si. E outra, já foi até colocado, isso já vem uma doença, porque o corpo pede, o cérebro pede, ele solta impulsos para dar ânsia pela droga, o próprio corpo. Diga com um camarada que viveu a vida toda procurando satisfazer a sua área sexual, para ele parar e ficar fiel à sua esposa. É uma luta, querido. É uma luta. Não é fácil. Agora, quando há arrependimento, querido, essa mudança ela é difícil, mas há então uma vitória, porque você se arrependeu, e quando há arrependimento, você não quer mais voltar ao passado. Você agora não quer mais voltar àquilo que você fez. Você não quer mais. Alguém quer sair daqui da igreja e abandonar o Senhor e ir para o inferno? Me responda se você quer. Porque daí eu não gastarei mais a minha voz. O pastor não gastará mais a sua voz, nem o seu tempo, e nem a sua dedicação. Porque você tiver o desejo para o inferno, meu querido, não adianta vir na igreja. Agora, quando há um arrependimento, você tem um novo entendimento, e aí a vitória de Cristo. É quando Ele pega a nossa mente mundana e transforma na mente de Cristo. E agora Cristo entra na sua mente, e há então um valor pelaquilo que você anseia, que é o céu. E nessa ânsia, você tem coragem e luta contra tudo aquilo que te faz lutar e puxar a fazer coisas contrárias que Deus não quer. É só com arrependimento, não com remorso. E não, muita igreja já não sabe mais diferenciar entre o santo e o profano. Já não sabe mais diferenciar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Líder já não sabe mais dar uma base bíblica, porque essa igreja já virou uma bagunça. E ele agora não sabe mais o que fazer. E deixa o barco andar. Porque a base começou errada. Quando começa a base errada, o prédio tende a se tortar e acabar, meu irmão. Não há mais diferenciação. E João, quando ele viu isso no meio religioso, ele simplesmente disse: sua raça se vibra. Desafiar a autoridade não é fácil, porque o que estava permanecendo ali era algo que Deus colocou no coração de João. Ele buscava um arrependimento. A segunda situação está um pouquinho mais à frente. Eu queria que você lesse comigo, capítulo 4. Versículo 12 ao 17. João então vem com a sua mensagem, ele batiza Jesus, e agora Jesus vai pregar o ministério de revelação do reino de Deus, e ele assim diz então no seu começo de ministério. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região
de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Perceba, querido, o princípio da pregação de Jesus. Percebam a necessidade da pregação de Jesus. Aquele povo que estava em trevas. Percebam então a situação do povo, como é lamentável. E essa situação nós vemos em nossas vidas todos os dias na nossa atualidade. Eles, aquele povo, o que viviam nas trevas, viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Querido, quando você se arrepende, quando o Senhor entra na sua vida e Ele te sara, é para que você seja a luz do Senhor. E aquilo que o Senhor ministrou na sua vida seja ministrado a outros que estejam passando pela mesma situação. E não esqueça o princípio de Jesus, o princípio de João Batista, que viu uma necessidade na pregação: arrependimento. Arrependimento, querido. Porque quando Deus instituiu a nação de Israel, Ele também colocou uma lei. E essa lei se chama 10 mandamentos. Vamos fazer um testezinho simples aqui. Você já mentiu na sua vida? Provavelmente já. Então você quebrou um mandamento de Deus: não darás falso testemunho. Você já desobedeceu ao seu pai e à sua mãe? Aí você vai dizer que sim. Aí eu digo a você: você também quebrou um outro mandamento de Deus: honra o seu pai e a sua mãe. Você já falou o nome de Deus em vão? Quando se machucou? Ai meu Deus! Você quebrou os princípios de Deus. Outro mandamento: não botarás o nome de Deus em vão. Só nesses 3 dos 10, Deus trouxe uma punição. Não obedeceu, não herdaria a vida eterna. Está inscrevido. Mas, pela graça de Deus, e diz Paulo: pela graça sois salvos, não mediante as nossas obras, mas pela fé que Jesus teve na terra, foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. É essa graça, é esse pagamento que veio e disse: aquilo que você fez contra o meu mandamento, ele foi apagado. Mas para isso, Jesus veio e disse: arrependam-se. Arrependam-se daquilo que está errado, daquilo que você agora entendeu que é erro na sua vida. Arrependam-se. E hoje, queridos, essa mensagem não tem sido mais pregada. Muitas poucas igrejas têm dado ênfase ao arrependimento. Ao arrependimento. Terceira situação, eu queria que você andasse um pouquinho comigo em Atos, capítulo 17, por favor, um pouquinho mais à frente. Atos, capítulo 17, versículo 29 a 31. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus Cristo.
Percebeu agora, querido? O princípio da mensagem de Cristo, a necessidade dessa mensagem. Deus, através do apóstolo Paulo lá em Atenas, pregando a filósofos, pregando a homens que pensavam na eternidade, pensavam no mundo sobrenatural, criadores de toda a mitologia grega. Estava lá Paulo pregando, e ele diz: anteriormente Deus não se importou com a ignorância de adorar estátuas, de adoração falsa. Porém, agora, diz Paulo, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Em algumas traduções, principalmente Almeida, corrigida e atualizada, a palavra é notificação. Já nessa que eu li aqui, a NVI, é exatamente o sentido. Ele dá uma ordem a todos. Quem a todos, queridos? Ao mundo todo. Arrependam-se. Saia do caminho das trevas. Arrependam-se. Você está indo para as trevas. Arrependam-se. Retire. Lute por aquilo que está lhe atrapalhando. Retire. Arrependa-se. Vós, filósofos, diz Paulo, arrependam-se, vós, porque vocês criaram a mitologia, criaram muitos deuses, mas vocês não conhecem o Deus contigo, o Deus desconhecido, que está ali, sem estátua, somente uma dedicatória ao Deus desconhecido. É esse que eu prego, diz Paulo, e é esse que diz a vocês: se arrependam. Saiam do caminho errado. Saiam. Se converta. Mude a direção. Deus ordenou. Por quê? Porque Deus já tinha implantado o seu reino. E o seu reino foi implantado na cruz do Calvário. E reino, querido, é domínio. Domínio domina você. E aí é o reino de Deus. Então nós todos somos parte do reino de Deus. Mas um dia nós estaremos introduzidos dentro do reino verdadeiro, espiritual de Deus, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Nós estaremos lá, desde que nos arrependamos daquilo que nós estamos fazendo de errado, principalmente negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, desde que não blasfemando contra o Espírito Santo. Porque aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida é mostrar que aquilo no passado foi verdadeiro. E se você não quiser depositar fé na Bíblia, querido, vá na ciência. Pois a ciência até agora não provou que Jesus não veio na Terra. Ao contrário, muitos cientistas já provaram que Jesus esteve aqui na Terra. E não tem como ignorar isso. Não tem como ignorar isso. Não negue aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Não negue que o reino foi implantado. Não negue que todos os esforços vêm de Deus pela graça dele e que nos atinge, mas também que o Senhor respeita as nossas decisões. Ele respeita aquilo que nós queremos, mas a palavra dele diz: eu quero que você então use isso, use o poder da decisão que você tem dentro do seu coração, que um dia, lá no Jardim do Éden, fez com que o homem e a mulher se separassem. Use isso para que você volte para mim, para que você, através do arrependimento, volte para mim. Volte para mim. Diz Paulo na sua carta que Jesus na cruz estava reconciliando o mundo com Deus. Estava Deus trazendo ao mundo o remédio para o câncer. E esse câncer se chama pecado. Esse câncer se chama desejo de se afastar de Deus. Deus já trouxe o remédio. Jesus na cruz.
pagando o preço. Se o diabo e qualquer demônio vier a te acusar, você diga a ele que o preço está pago. Não precisa mais nada. Já está pago. Não precisa fazer mais nada, nenhum sacrifício, nenhum ritual. Agora, somente entregando seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Um louvor, aqui como esse, de adoração. Um louvor na sua casa. Um louvor com o seu caráter de Cristo. Um louvor com decisões que agradem a Deus. Mas no princípio, a necessidade está no arrependimento. Não, desculpa, está no arrependimento. Amém? Que você possa ter entendido essa mensagem. Que você possa estar pensando sobre aquilo que ainda há de mudar na sua vida. O Senhor realmente, como nós cantamos, entre na sua vida, quebre as estruturas. Só que quando começar a quebrar, não reclame. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar porque o desejo dele é ver você santificado. O desejo dele é ver você próximo dele. E principalmente morando com ele na eternidade. Amém? Queria que você pudesse estar em pé, nós estaremos orando ao Senhor agora.